Continuando aqui os estudos sobre a ação de impugnação ao mandato eletivo, existe aqui um tema pontual que são os aspectos probatórios. Não se exige para essa ação, para a propositura dessa ação de impugnação ao mandato, a denominada prova pré-constituída. A prova pré-constituída é como se fosse um direito líquido e certo, vamos dizer assim. Uma prova que já está plenamente inquestionável, praticamente totalmente documentada, uma prova que não necessita uma perquirição maior, uma perscrutação, uma pesquisa maior, documental ou testemunhal. Os fatos estão ali já demonstrados. Não, ao contrário, a ação de impugnação ao mandato eletivo, ela permite o estabelecimento da ampla defesa e do contraditório, levando aqui exatamente a produção, no curso da ação, da prova documental e testemunhal. Agora, sem dúvida, para que se possa ter o início dessa ação, faz-se necessário o mínimo de uma instrução. Não se pode, assim, aviventar a instauração desse processo sem o mínimo de um suporte probatório, vamos dizer assim, né? Que é constituído de vídeos, gravações, filmagens, recortes de jornais, junto com provas testemunhais, razoáveis e plausíveis, que possam convencer o magistrado do seguimento desse processo, né? Nós temos aqui que a prova pré-constituída, ela foi, durante muitos anos, uma exigência para a interposição do RCED, que é aquele recurso contra a expedição do diploma. Era, inclusive, um requisito especial de cabimento do RCED, mas essa prova para o RCED nem é mais usada, né? Segundo a posição jurisprudencial, não se exige mais a prova pré-constituída. Vê-se, portanto, que na Justiça Eleitoral deve vigorar o artigo 23 da Lei das Inelegibilidades, que é aquele artigo que diz que deve-se buscar aqui sempre a preservação da lisura do processo eleitoral, mesmo que as provas não tenham sido produzidas pelas partes. E aqui o magistrado vai em busca da verdade real, do aprimoramento da tutela jurisdicional eleitoral, que está sempre focada para o que se denomina matéria de ordem pública, da preservação dos interesses indisponíveis do eleitor, do asseguramento da liberdade do voto. E esse artigo 23, que eu chamo a atenção, é o artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90, que, na verdade, está correlacionado ao parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, né? Então, nós temos essa questão muito interessante. Bem, ainda falando sobre isso, o artigo 378 do CPC trata do dever de colaboração do Código de Processo Civil com a tutela jurisdicional em geral, dizendo, ninguém se exime, né? Diz o artigo 378 do CPC, do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Ora, se ninguém se exime, o próprio magistrado, menos ainda, a função do magistrado eleitoral é uma função um pouco sui generis, mas que hoje em dia está em total consonância, inclusive, com o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, na busca da intangibilidade da verdade material. Claro que franqueando sempre a ampla defesa e o contraditório às partes envolvidas. Bem, uma outra questão relevante sobre a AIME é a questão se é necessário que quem tenha praticado o abuso do poder econômico tenha efetivamente a vitória na eleição, ou tenha aumentado o número de votos. Essa questão já foi muito debatida nos tribunais, mas hoje a jurisprudência pacífica do TSE e a doutrina são no sentido de que não é necessário
a prova do aumento de votos ou a prova da vitória eleitoral, né? Na verdade, o abuso do poder econômico está ligado ao ato de gravidade. É aquele ato que está previsto, essa expressão gravidade, no artigo 22, inciso 14, da Lei das Inelegibilidades, que também se aplica à AIME. Ou seja, para se condenar alguém na ação de impugnação ao mandato eletivo e anular o diploma conquistado nas urnas, é necessário que essa pessoa tenha praticado atos de gravidade. Atos de gravidade são atos que causam um abalo na lisura do processo eleitoral e até mesmo, em alguns casos, o desequilíbrio na própria campanha, né? Mas não é necessário que essa pessoa tenha aumentado os votos, tenha conseguido aumentar substancialmente os votos. Exemplo, o candidato pode ter pego uma mala de dinheiro, usado esses recursos e ganhou a eleição por poucos votos de diferença do seu opositor, quando poderia ter feito uma grande diferença. Na verdade, o abuso do poder exige apenas a gravidade. E mesmo que ele não tenha ganho, ele poderá ficar inelegível por aquela outra ação, que é a ação de investigação judicial eleitoral contra o abuso do poder econômico ou político. Na AIME, ela é cabível contra o candidato vitorioso, né? Porque o bem jurídico, lembre-se, tutelado é sempre a normalidade e legitimidade das eleições, né? Em suma, é necessária a comprovação da gravidade das circunstâncias do ato, não se exige a potencialidade para fins de alterar o resultado da votação. Isso é muito importante, a potencialidade para alterar o resultado da eleição. Agora, claro, se ele aumentou o número de votos, e naquela região exatamente por ter distribuído dinheiro, ter praticado atos abusivos, isso é uma prova. E é uma prova que deve ser levada ao contraditório e ampla defesa dentro do processo da AIME e que será devidamente valorizada pelo magistrado eleitoral. E vocês lembram, o abuso do poder leva em consideração 3 questões. O local da eleição, se é capital ou interior, há uma diferença, com gasto do dinheiro na capital ou interior. O tipo de eleição, por exemplo, uma eleição majoritária, se gasta mais dinheiro. Uma eleição proporcional, se gasta menos dinheiro. E também a quantidade de dinheiro e de bens usados naquela eleição, né? Tá certo? O abuso decorre do tipo de eleição, local e quantidade de dinheiro, gastos e práticas. Isso foi dito por Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, em 26 de setembro de 2014, no recurso especial eleitoral do egrégio TSE, número 35.734, de Alagoas, e esse caso foi publicado no tomo 181, nessa data, página 42 e 43. Certo? Muito bem. Outro tema que precisamos salientar ainda sobre a AIME é sobre o sigilo de justiça. A Constituição diz que essa ação é segredo de justiça. Segredo de justiça para não expor os políticos à sua imagem pública e degradar ainda mais aquela questão. Por isso, obviamente, eles colocaram essa matéria como sigilosa. No entanto, o TSE diz o seguinte: a tramitação do processo da AIME é sigiloso porque a Constituição da República assim o diz. Mas o julgamento é público. Inclusive, todos nós podemos assistir na TV Justiça, né, às terças e quintas-feiras, basicamente, todos os julgamentos da Justiça Eleitoral que são televisionados. E, dentre esses julgamentos, consta exatamente a ação de impugnação ao mandato eletivo. Perfeito? Então, nós estamos aí estudando essa ação e vamos em frente com outros temas relevantes.